Alô! 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 Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Muriel, você tá na cama. A Muriel tá na cama. Você viu ela ali? Esse é o livro que nós vamos falar hoje. Muita gente tinha pedido ele. Quando eu falei que talvez a gente fizesse um clube do livro sobre ele, muita gente quis. Aí eu pensei, poxa, se eu quero, muita gente quer, bora, né? Estão com seus cafezinhos? 1984 é um romance distópico escrito por George Orwell e publicado a primeira vez em 1949. Quando ele publicou em 49, ele estava imaginando que, como as coisas andavam de um jeito na época dele, quando chegasse em 1984, provavelmente estariam no mundo assim. Ou ele pensou assim, olha, meu mundo tá de tal jeito hoje, a minha realidade, o meu país. Se a gente deixar isso continuar acontecendo e ninguém fazer nada, provavelmente lá em 84, um pouco depois, é isso aqui que vai acontecer, entendeu? Não que ele achava que 100% todas as coisas do livro iriam se concretizar, claro, né? Mas esse livro foi profético em várias coisas. Ele conseguiu prever vários esquemas de controle que principalmente o governo iria utilizar mais pra frente para tentar controlar todos os tipos de população. Eu tô falando que isso aconteceu em quase todos os países já. Nesse universo, o mundo foi dividido entre 3 grandes governos que estão para sempre em guerra. A Eurásia, Lestásia e Oceânia, ou Oceania. Mas eu acho que é Oceânia, porque se fosse Oceania, ficaria igual a nossa Oceania, né? Então essas são as 3 potências que dividiram o mundo depois da Grande Guerra Inicial. E hoje lutam entre si para manter seus territórios. Então ele criou esse universo distópico para tentar explicar qual era a ideia dele do que seria o futuro, né? Winston Smith é o protagonista que nos leva através dessa realidade controlada pelo Estado. O trabalho do Winston é revisar e reescrever arquivos históricos, notícias e qualquer informação que contenha algo negativo ou que contradiga o governo. A famosa censura, né? Mas aqui o nível da censura elevou assim até a estratosfera. Vocês vão ver daqui a pouco o que os caras fizeram. O partido, como é chamado o governo da Oceania, é absoluto. Ele controla todos os movimentos de cada habitante para garantir que jamais percam o controle. O poder de decisão e a individualidade de todos é revogado em nome do bem-estar comum. Entre aspas, né? Não existe propriedade privada. Em teoria, tudo é de todos, mas quem controla o acesso a isso é o partido. Winston se mostra um homem que segue à risca todas as regras do partido. Ele se veste de acordo com a padronização da classe social dele, ele come apenas o que é dado sem reclamar, só diz coisas a favor do governo e cumpre todas as tarefas sem reclamar. Além disso, ele tenta ser muito bom no seu trabalho. O controle aqui é tanto que os caras não só sabem que tem que fazer o trabalho deles, eles têm que acreditar que aquilo é verdade e eles têm que amar o que eles fazem, mesmo sabendo lá no fundinho que tem algo errado ali. E, como eu disse, o Winston ele é um dos responsáveis por reescrever o passado, mas tem outras centenas de outras pessoas trabalhando na mesma coisa. Então não é só ele que faz isso. Nossa, Ark, você não tem noção o que esse livro fez pelo mundo. Esse livro, ele é tão bom e tão necessário a leitura dele que até pessoas que nunca leram ele já têm um pouco do conhecimento do que ele fala no inconsciente coletivo. Sabe, todas essas ideias de manipulação de mídia e não sei o quê, e vigilância, e tudo isso saiu desse livro. Eu tô falando que o Winston, ele faz o trabalho dele e tenta fazer da melhor forma possível para que não sobe para ele, né? Para que ele não sofra as consequências de ir contra o partido. E é tão controlado aquele sistema que, por mais que ele se questiona se o que ele tá fazendo é certo ou errado, e no fundo ele sabe que o que ele tá fazendo é uma mentira, é uma censura, é tudo tão complexo e bem construído que por dentro ele tá pensando aquilo, que tudo é uma mentira, que não sei o quê, mas por fora a expressão facial dele é neutra. Como de praticamente todas as pessoas, sabe? Você não pode, nem o seu rosto,
Se o seu rosto fizer uma expressão que denuncie que você não gosta do partido ou que você não tá gostando de certo acontecimento causado pelo partido, você é preso. Então, até nesse sentido, você tem que se controlar, sabe? Sabe aqueles gestos que a gente faz, cacuetes às vezes, ou aquelas caretas, assim, quando alguém fala uma bobagem, sabe? Quando a gente faz meio assim, e é uma coisa natural, que a gente não nota que a gente tá fazendo, ele não pode fazer isso. Se por uma fração de segundo ele demonstrar esse mal-estar para com o governo, acabou para ele. Ele é preso. Então, pra vocês verem o nível de vigilância. Este aqui é o mapa segundo o universo do livro. Claro, os continentes continuam o mesmo, porque ainda não houve nenhum tipo de transformação desse nível. Mas as 3 superpotências dividem ele, que é a Eurásia, a Lestásia e a Oceânia. E vocês podem ver aí no mapa como elas são divididas, os poderes. E elas estão sempre em guerra. A guerra nunca termina. E eles não têm planos de fazer com que a guerra termine também. Porque a guerra, ela gera lucro. E ela faz com que a classe operária continue tendo que produzir. Quanto mais você gasta na guerra, mais você tem desculpa para chegar para o seu povo e falar: então, gente, nós estamos ali protegendo vocês, mas nós precisamos da cooperação de vocês e que vocês continuem produzindo isso. Isso o quê? Qualquer coisa que eu decida que é necessário. Se eu falar que eu preciso de 10 mil pares de bota em vez de um só, vocês não vão poder questionar por causa que eu estou defendendo vocês da guerra infinita, entende? Então a guerra não pode acabar e os governos de todas as potências, elas garantem que isso não acabe já para poder continuar controlando a população por meio do medo e desses argumentos que eu falei. Onde ele mora? Ele mora na Oceânia, que é essa maior zona. A guerra é o que movimenta o mundo, de certo modo. Exato. E a guerra ela não é o resultado de certa questão. Ela é o argumento. Nós devemos fazer isso por causa da guerra, sabe? Ela é usada como argumento. E se a guerra acabar, as pessoas vão começar a se questionar se é necessário certas coisas. Se o nível de tristeza que elas estão aguentando é necessário. Porque elas vivem de uma maneira bem miserável. Então, quando não tiver mais guerra, qual vai ser a desculpa pra continuar com isso? Sabe? Então, por isso que continua essa guerra infinita. Então, a guerra é necessária nesse universo, sim. No nosso, nós temos que fazer de tudo para que ela não exista, né? Mas naquele universo, para se manter o sistema como ele existe, as 3 potências garantem que a guerra nunca termine. Tanto que é dito em algum ponto que eles poderiam ter terminado a guerra em algum momento. Que existem os territórios neutros, que são territórios que não são de ninguém, e onde os maiores embates acontecem. Só que onde vocês estão vendo aí que são os limites dos governos, ninguém tenta conquistar. Sabe? A Eurásia nunca vai tentar apagar a Lestásia e também nunca vai tentar apagar a Oceânia. Porque se elas vencerem, vai acabar esse argumento que eu falei. Então, elas continuam guerreando, continuam morrendo muita gente, continuam se bombardeando, mas elas têm que garantir que elas não vão uma passar o território da outra. Entende? A guerra no Iraque tá aí pra provar esse argumento. Os Estados Unidos e a Rússia têm tropas lá por conta da guerra. Quando a guerra não acontecer mais lá, o que eles vão fazer? Qual a desculpa para os americanos irem para lá pegar petróleo se a guerra lá acabar? Então eles nem lutam de verdade, né? É tipo só matar pessoas. Na verdade, eles lutam. Eles mandam os exércitos dele lá, milhares de pessoas morrem. Só que as pessoas, os peões que estão morrendo, acham que a guerra é necessária e que eles estão realmente tentando fazer a diferença. Mas quem tá controlando, quem tá mexendo os pauzinhos, os fiozinhos por trás, sabe que não é pra acontecer. Não é pra aquilo terminar. Então todo mundo ali acredita que o que eles estão fazendo é certo. Mas olha, isso é só a gotinha da superfície do que esse livro trata. Vamos continuar. A Oceânia é dividida em 3 classes sociais, onde Winston mora. O partido interno, responsável pela administração dos setores e pelos assuntos mais classificados,
como a prisão de desertores, decisões envolvendo o rumo do governo e missões secretas. O partido externo, que o Winston faz parte, responsável por trabalhos que são controlados pelo partido interno, como manipulação da mídia e do passado, a organização de obras literárias e da língua do país. E por fim, existem os proletas, ou o proletariado, que são cerca de 85% da população. A estes são deixados os trabalhos mais braçais em fábricas, plantações e outros setores básicos, a mão de obra, né? E o estado que as pessoas vivem nessa distopia é assustador, principalmente porque tem grandes chances de acontecer no mundo real. É uma situação parecida com aquele livro e a série O Conto da Aia. Lembram? A Atwood, a autora do Conto da Aia, ela já disse que o 1984 foi uma inspiração, uma das inspirações para ela criar o livro dela. E essas distopias, quanto mais possíveis são elas de acontecer no futuro, mais assustadoras elas são, né? Muito interessante, baseado em fatos reais. Sempre, né? Toda arte é baseada em fatos reais. Só que quanto mais real é, pior é. O programa de recrutamento dos Estados Unidos é um pesadelo. Acho que já vi um pedaço de documentário sobre, aborda os jovens na rua, etc. Sim, e é uma questão de, tipo, eles luram os jovens vendidos que são comprados com aquela ideia do patriotismo, mas depois eles são deixados a Deus dará, né? Cadê o suporte quando eles voltam realmente? Quantas páginas tem esse livro? Nossa, eu não me lembro. Várias. Mas é nem a quantidade de páginas que deixa a leitura demorada. É o peso da história mesmo. Muita descrição e tudo é tão chocante que às vezes tu lê uma página, tu para e fica, você tem que parar e ficar pensando no que você leu, sabe? Mas ele não é pequenininho, não. Agora eu não lembro exatamente quantas páginas são. Na verdade, meu livro tá ali na estante, não consigo pegar ele agora. Mas taca no Google, deve ter em algum lugar ali. Ou depois eu pego, depois eu peço pra alguém pegar ele pra mim. 416 páginas. Isso. 416 páginas que você vai ler de forma cansada. Várias, eu realmente não lembro. Mas é isso. O nível de vigilância e a falta de liberdade no livro é tão alto que dentro das casas das pessoas e dos espaços públicos tem uma teletela que não só transmite comunicado do governo, mas ela também serve para assistir e ouvir tudo que as pessoas estão fazendo. Hoje em dia todo mundo sabe que o governo vigia nossas informações e as empresas privadas também vendem informações ilegalmente e tal, mas tudo é ilegal, né? Principalmente nossa vida na internet é tudo muito vigiado, mas até um certo nível nós liberamos que os nossos dados sejam usados, só que depois disso se torna ilegal. E por ser ilegal, que ele tem que fazer tudo por debaixo dos panos, né? E porque se alguém descobre que isso tá acontecendo, vira todo aquele vexame que aconteceu com aquele ex-agente dos Estados Unidos, que ele falou que as informações que os Estados Unidos, a agência de lá tava vigiando todo mundo, e o cara teve que se esconder porque o governo tava tentando procurar ele e tal. Então, vira esse tipo de acontecimento que você descobre. Só que no universo do livro, eles são vigiados 24 horas, e isso é defendido pelas leis dele. Você tem que ser deixado ser vigiado, sabe? Então é uma inversão do nosso. Se você fica muito tempo em um ponto cego de uma câmera, pontos cegos quase não existem, já começando por aí. Mas se você fica muito tempo em um ponto cego, ou você some dos radares dele por um pouco mais de um minuto, eles já começam a jogar espiões pra te perseguir. Pra saber o que você tá fazendo, com quem que você tá falando. Então, esse tipo de coisa é defendida pela Constituição deles.
Sim, aquele site de responda essa enquete e ganha dinheiro, tudo para roubar suas informações e revender. Maia, e o pior são aqueles termos de condições de uso, né? Que a gente entra num site, daí tem aquele termo enorme lá que ninguém lê, e daí todo mundo clica OK. E lá no meio tem, nós vamos usar a sua informação, beleza? Beleza, não quero nem ler, só clica. O que nos vendem é que tudo pertence ao partido, mas que o partido sempre fará o melhor para o cidadão. E que tudo o que é feito, não importando o quanto horrível pareça, sempre é para proteger as pessoas. Esse argumento é muito usado por sistemas totalitários para garantir que a população não vá se revoltar contra o governo. Para que o governo tenha sucesso nesse plano, é preciso que as pessoas aceitem entregar a sua liberdade. Parte disto vem da repressão, usando a força para gerar medo nas pessoas que quiserem se revoltar. Mas a maior parte vem da criação de um inimigo em comum. E essa é uma das partes mais importantes da história toda. Em todos, gente, todos os sistemas totalitários da história, os que queriam assumir o governo, eles criaram a imagem de um inimigo invisível para a população. Eles pegaram algum grupo que fez algo ruim, ou em algum lugar, e fizeram todos acreditar que precisavam combatê-los. O mais comum é eles pegarem algum movimento oposto a eles e fazerem uma propaganda tão grande e bem planejada que a população acaba acreditando que precisa ceder a própria liberdade e os direitos e a privacidade para que o governo, que é o herói, possa enfim derrubar esse inimigo da pátria. Todo novo governo ataca o anterior. Não, mas na verdade, isso que eu tô falando, Henrique, isso extrapola discussão política. Essa criação desse inimigo do Estado é uma coisa que, não é só eu sentar aqui e falar mal do governo anterior. Todo governo vai falar que é melhor do que os que vieram antes. Com certeza. Mas essa criação desse inimigo é ao nível que eu vou querer que vocês abominem ele, principalmente para tirar o holofote de mim. Quando eu, por exemplo, o que acontece muito é, quando eu for questionada, tu fez tal coisa errada, beleza, mas viu como é que era antes? Aí eu jogo o holofote ali para aquele inimigo invisível que eu criei, eu mostro para vocês por A mais B que eles são muito piores que eu, e a partir disso a população acredita que tudo que eu faço é desculpável por causa que teve aquele outro pessoal que fez tal coisa. E o nível de propaganda que eu tô falando é simplesmente você construir um inimigo que não existe. Aquelas pessoas ali, elas podem ter feito coisas ruins, com certeza, mas o tamanho da propaganda que eu faço em cima delas cria uma abominação. As pessoas começam a sentir um ódio tão grande daquelas pessoas que é descomunal ao que elas fizeram. Então, por mais que elas não sejam perfeitas, por mais que elas tenham feito coisas ruins, na cabeça das pessoas, elas vão se tornar o próprio diabo. Dependendo da propaganda que eu fizer. Não é feita do dia pro outro. E se não é feito do dia pro outro, todo esse processo, essa lavagem, esse discurso de ódio é construído muito aos pouquinhos. E essa propaganda é tão bem feita que geralmente as pessoas nem notam que elas já estão odiando algo ou alguém numa proporção que, como eu tinha dito, não faz sentido. As pessoas nem se ligam que isso acontece. De tão devagar e aos pouquinhos e pelas beiradas que isso vem acontecendo. O pensamento das pessoas fica tão alterado que elas vão da fala. A gente tem que ficar de olho para que coisas ruins não aconteçam. Para algo como todo mundo que apoia aquela outra ideia tem que morrer. Esse livro, ele não, de certa forma, ele não inventou nada. Ele profetizou muita coisa, mas ele fala de coisas que todo mundo sabe no seu íntimo que rolam e que acontecem, sabe? Só que ele faz isso de uma forma tão organizada que dá essa explosão mental. Torço pelo dia em que uma civilização extraterrena impõe ao nosso planeta a cooperação total para uma chance de defesa ou a extinção. Nossa, King, tomara que não tenha que chegar nesse nível. Mas sabe, King, essa alternativa que você tá falando
é quase o que a Oceânia tá fazendo. A Oceânia usa o argumento de que ela tá em guerra contra a Eurásia e a Lestásia para fazer com que toda a população dela se una de um jeito cego, sem questionar o que ela está fazendo. Se vier um alien aqui e toda a população da Terra se juntar contra o alien, provavelmente os governantes da Terra vão se unir e manipular a gente de um jeito a não ver as coisas erradas que eles estão fazendo, porque o inimigo é o alien. Vai tipo assim, o poder só vai trocar de mão, mas a situação vai ser a mesma. No caso do livro, o partido nunca para de fazer propaganda sobre a guerra e sobre os inimigos do governo. A guerra é infinita e sempre será de acordo com eles. O que faz sentido que eles defendam, porque se em algum momento alguém começar a questionar a guerra, vai questionar qual a necessidade de continuar vivendo daquela forma, de aceitar ser tão vigiado, de ter que abrir mão de bens pessoais e até da própria família. O ódio é tão alimentado que existem os 2 minutos de ódio diários, que são reuniões que todos os membros do partido são obrigados a participar todo santo dia. Eles se reúnem em pavilhões onde uma tela gigante passa propagandas contra os inimigos do partido, e também falando que a única salvação é apoiar o grande irmão. Durante a leitura eu ficava procurando indícios de que se a guerra era real ou não. Sabe, eu comecei a ler e fiquei, não, vou catar coisa, eu tô assistindo isso aqui muito esquisito. Mas a propaganda e o controle de informações é tão preciso que é impossível ter certeza sobre certas coisas. Porque a gente fica sabendo o que o Winston fica sabendo, o protagonista. Então o nosso acesso à informação é limitado ao que ele sabe, entende? E durante esses minutos de ódio, as pessoas xingam a tela, porque na tela fica aparecendo a propaganda do governo, né? Só que daí o governo fica falando, esse cara aqui, ele é inimigo do Estado, porque não sei o quê, e as pessoas começam a gritar pra tela, meu Deus, mata esse cara, não sei o quê. As pessoas realmente ficam com ódio. E daí as pessoas jogam coisa na tela e cospem. E se você não tem uma reação desagradável quando eles mostram os inimigos do partido, as pessoas que estão ao seu redor, que são os espiãs, e as câmeras do lugar, elas captam você. Então, você tem que fazer uma encenação muito perfeita de que você odeia realmente os inimigos do partido e ama o partido. Então, nesses minutos de ódio, as pessoas não conseguem perceber que esse ódio que elas estão gritando é para com a situação deplorável que elas estão vivendo. O partido é tão ligeiro que ele achou esse jeito de manipular o sentimento das pessoas. Eles canalizam a raiva das massas para os inimigos deles, conseguindo ficar totalmente a salvo da possibilidade de uma revolta. É aquela coisa da manipulação que eu falei para vocês. Quando vocês verem realmente o porquê que a população tá com raiva, nem é daquilo que elas estão xingando. Sabe que a população tá tão desagradada com alguma situação, ela tá com tanta raiva de certa coisa que ela precisa achar um culpado. Então o partido usou isso para poder fazer com que o foco dessa raiva delas fosse direcionado para algo que ajudaria o partido a ficar no poder, que são o que? Esse inimigo fantasma que ele criou. E isso faz com que revoltas também sejam mais difíceis de acontecer. Fico me perguntando quantas pessoas têm noção de que podem estar sendo manipuladas nesse momento. Todo mundo é manipulado num nível que a gente não sabe. Por exemplo, hoje em dia eu sei que existe essa manipulação do governo para a população. Beleza, vou ficar mais atenta com isso. Só que num outro nível, provavelmente estou sendo manipulada por alguma outra coisa. Até os nossos gostos que nós achamos que é pessoal, eles são manipulados. Eu gosto mais, sei lá, sabe, uma coisa que às vezes eu comento muito com meus amigos é quando eles falam sobre a aparência das pessoas. Mas eu me atraio mais por mulheres que são assim. Eu me atraio mais por homens que são assado. Só que quando você vai realmente analisar o gosto dessas pessoas, e eu digo das pessoas no geral mesmo, elas gostam o que a propaganda em massa diz que é bom. Tipo, é mais aceito na minha cabeça
que eu goste de determinado tipo de pessoa, porque a propaganda e as coisas que ficam rolando em tudo que é lugar diz que aquilo ali é o melhor. Então, em um certo nível, todo mundo é manipulado. Um ponto bem interessante também é que pessoas como o Winston, o protagonista, eles sabem que o partido tá mentindo. E que as notícias são manipuladas e que os índices estão todos errados. Mas o medo de ser considerado o inimigo do partido é muito grande. Então o governo controla os possíveis rebeldes através do medo e da ideia de que eles estão sozinhos, porque já que você não pode gritar na rua que você é contra, você não sabe quem que concorda com você. E ele controla todo o resto, manipulando a mídia e escolhendo para que lado o sentimento das pessoas vão ir. Então, assim, o medo, ele é um dos elementos usados no controle. Mas existem muitos outros que eles são utilizados para essa construção, para esse controle em massa. O duplo pensar é uma artimanha bem safada. Nossa, Satyr! Eu tava lendo, daqui a pouco a gente vai chegar no duplo pensamento. E eu tava lendo e eu não tava conseguindo entender, não entrava na minha cabeça que porcaria é essa que os caras criaram aqui, que faz as pessoas se contradizerem e não ao mesmo tempo. E eu demorei só o livro inteiro pra entender um pouco do que eles estavam falando, sabe? Mas é que nem o que acontece com o Winston. Ele também não entende, ele não aceita, tipo, ele olha assim, cara, essas técnicas que vocês estão usando aí pra lavagem mental das pessoas não faz sentido. Nunca vai funcionar. E eu segui o Winston, sabe? Eu falando, gente, não tem como, isso não vai acontecer. As pessoas sabem a verdade. Não tem como. E daí, no final, eu entendo. Tá, é bizarro, é muito bizarro. Isso é uma questão, tipo assim, vocês só vão conseguir entender essa parada mesmo lendo e talvez relendo. Porque é bem complexa mesmo. Agora, entrando numa parte mais polêmica. Tudo isso de controle de mídia, propaganda ao ódio e supercontrole do Estado fez com que esse livro fosse muito usado como propaganda para sistemas como o capitalismo. Alguns governos que queriam provar que o capitalismo é o melhor e não tem falhas, usavam essa história como exemplo. Só que o próprio Orwell dizia que aqui ele não defendia nada abertamente. Ele tinha os posicionamentos dele, mas que com esse livro ele queria abrir os olhos das pessoas para as possibilidades de manipulação da população. Isso é uma história sobre liberdade e de como é perder ela. E de como uma ideia, por mais que pareça incrível, pode ser aplicada como forma de alavancar o governo e depois ser distorcida. Não adianta a gente querer dizer que a única coisa criticada aqui é o fascismo, por exemplo. Porque por mais que tenha todos os sinais de governos fascistas, tem trechos que eles deixam bem claro que o início da implementação de algumas táticas vieram do discurso de que tudo seria de todos e para todos, e de que o partido assumiria para garantir que o poder voltasse para a mão do povo. Então a discussão não é tão simples como culpar apenas um sistema totalitário por todos os horrores que podem acontecer. O Orwell não veio com uma resposta pronta, do tipo, esse, aquele e aquele outro método não funcionam, mas esse aqui sim. Ele não faz isso. Ele criou quase um manual de como a gente pode saber se estão tentando tirar a nossa liberdade, não importando para que lado levem ela. Isso é uma coisa que eu queria tentar muito vocês, porque é muito fácil quando falo desse livro tentar levar a discussão para comunismo é muito bom, mas o fascismo é o pior, mas não, o capitalismo funciona. Não, mas isso aqui com certeza tá falando mal do comunismo ou do socialismo. Gente, a carapuça serve para quase todos. Tem sempre uma ponta aqui que vai fechar com alguma desses sistemas que eu falei. E desses idealismos que eu falei. Só que não é para apontar dedos que o Orwell fez esse livro. Ele fez esse livro por questão de pensamento crítico mesmo. Ele fez esse livro para as pessoas lerem e pararem e pensarem, mas o quê? E a partir das ideias que eu tenho e do posicionamento político que eu tenho, eu vou ter certa conclusão com esse livro.
mas outras pessoas vão ter outras. Então esse livro não é um defensor ou um atacante de certas coisas. Ele é para você, ele é feito para que a gente pense e tire as nossas conclusões. É claro que ele tem muita coisa que ele prova que tal e tal e tal coisa é ruim, mas isso vai muito também do pensamento crítico pessoal que cada um vai ter. E é claro que certas coisas são ruins e ponto final. Tipo, um fato é um fato, na minha opinião. Entende? Mas o que eu quero atentar a todo mundo é que esse livro em específico ele aponta muitos fatos para que a gente tire uma conclusão. E ele não tenta alterar uma opinião, ele aponta fatos e fala assim, ó, tá, agora tira a sua conclusão. Conforme a história passava, eu procurava formas de libertar o Winston desse inferno. Meu instinto se negava a acreditar que o controle do partido era tão onipotente assim. E então, uma a uma, as minhas ideias foram abatidas. Sabe quando a pessoa tá passando por uma coisa muito ruim, o protagonista do livro? E você fica tipo, não, e tu fica na tua cabeça assim, não, mas vamos tentar fazer tal coisa. Não, mas agora ele vai tentar fazer tal coisa. Eu tava assim com o livro. Eu tava tentando achar brechas que ele pudesse fazer pra sair desse inferno. Primeiro eu pensei o seguinte: mas e o registro do passado? As coisas que provariam que o partido está mentindo sobre tudo. Para destruir e reconstruir o passado como eles bem quiserem, o partido possui o Ministério da Verdade, onde o Winston trabalha. Dezenas de pessoas são encarregadas de reescrever notícias e registros assim que o partido interno decide que precisa ser feito. Não tem como provar que qualquer coisa existiu sem a autorização do governo. Não tem como retirar as evidências do prédio por causa da vigilância constantes. Então aí já matou uma das ideias que eu tava pensando, que era comprovar por meio de registros que o passado foi outro e que o partido tá mentindo. Você não vai ter acesso a esses registros porque eles são constantemente atualizados. O tempo inteiro, gente. Aí eu pensei outra coisa depois. E essas pessoas que trabalham nesse Ministério da Verdade, elas saberiam a verdade. Só que a verdade é o que o partido diz. Se ele disser que aquela notícia está errada, é porque tá. Não existe o questionamento se sim ou se não, se é certo ou errado. E assim, o partido controla o passado. E é através desse duplo pensamento que o Sartre estava comentando ali. E mais pra frente a gente vai falar um pouquinho. Então, é através do controle da mente das pessoas, do pensamento das pessoas, que eles fazem com que cada indivíduo questione a própria memória. Ah, digamos que eu acabei de ver uma notícia que saiu na televisão aqui, na teletela, que é a teletela deles, né? De que o governo tava falando que os índices de produção melhoraram esse ano. E ano passado foi 52% e esse ano tá 55%. Só que na minha memória, isso eu não preciso de registro, porque eu tô pegando na minha memória. Na minha cabeça eu lembro que ano passado foi 57. E agora que tá falando que é 55 e que foi maior que ano passado e passado foi 52? Só que é através do controle do pensamento que o partido faz com que as pessoas aceitem instantaneamente que o que eles falam é verdade. Então, a partir do momento que eu vejo na tela que o passado foi 52, eu não questiono que foi 57. Eu falo, ah, nossa, eu lembrei errado. Não, tá certo, 52. Que 57? Não aconteceu 57. Com certeza foi 52. Entende? É bizarro o que eles fazem. Mas então nós poderíamos criar uma rebelião clandestina. Essa foi a outra coisa que eu pensei. Achar pontos cegos das teletelas e organizar alguma coisa. Não. Não dá pra fazer isso também. Porque nós não sabemos em quem a gente pode confiar. Os espiões agem como rebeldes, caçando aqueles que concordam quando eles falam mal do governo às escondidas. Tipo, os espiões, eles são
muito, muito, muito ligeiros. Eles não saem por aí só espionando. Eles jogam a isca. Se alguém morder, a pessoa é presa. Com quem você vai casar também é escolhido pelo partido. Se existe a chance de você estar apaixonado por alguém, você é proibido de se casar com essa pessoa, porque a única coisa que você pode amar é o partido. As famílias são construídas de pais que não se amam e que têm que procriar para gerar mais trabalhadores para o partido. E a cada nova geração fica mais e mais difícil existir a chance de qualquer resistência, porque as crianças estudam nas agências que treinam os espiões. Boa parte das denúncias são feitas por crianças que ouviram um familiar falar algo suspeito. Tem até um cara que foi preso e que conta que os filhos dele denunciaram ele. E que ele tá muito orgulhoso dos filhos porque isso é uma prova de amor ao partido. Pra vocês terem ideia da profundidade que esse controle vai. O cara tá lá passando pelo inferno porque os filhos denunciaram, sendo que esse cara até nem tinha cometido nada. Tipo assim, o cara falou uma palavra fora do contexto, as crianças já, opa, tá falando mal do partido? Não. Denunciaram, o cara foi preso. E o cara tá achando que tá certo. E o pior, você pode ser preso sem ter feito nada. Apenas pensar algo ruim do governo é crime. O chamado crime de pensamento. E para isso existe a polícia das ideias. Ela é como um fantasma que assombra todas as pessoas. Quando você menos espera, ela pode invadir a sua casa e te levar, ou te sequestrar em plena luz do dia sem deixar rastros. O controle do pensamento é muito complexo. O partido já manipula os sentimentos e a realidade da população. Mas e como controlar o pensamento daqueles que discordam? Eles observam a pessoa durante o sono. Se você falar qualquer palavra controversa enquanto dorme, é preso. As suas conversas durante o dia sempre serão analisadas também. O Ministério do Amor, junto com a Polícia das Ideias, criou todo um sistema para analisar a fala das pessoas e como isso reflete nos seus pensamentos reais. Você pode estar falando coisas positivas do governo, ou falando que o tempo está para chuva, mas dentro dessas frases, os espiões conseguem localizar a raiz do seu pensamento. E o pior, por causa desse controle da massa, todos se tornaram agentes treinados a denunciar qualquer um. E um outro método bem eficaz de você ter poder sobre as pessoas é você controlar a língua e a fala delas. Vocês lembram que uma vez eu comentei aqui que para aprender uma nova língua é preciso você aprender a como aquele povo pensa e só depois tentar aprender a língua? Então, é seguindo essa ideia que se você controlar o idioma das pessoas e entender como que aquela língua se organiza, você vai ter acesso como os pensamentos delas se organizam. Toda ironia será penalizada no mandamento. Ironia, sarcasmo, qualquer coisa. Se falar um ai trocado, já é isso. No livro, o partido cria a nova fala, que usa como base a velha fala, que é o idioma usado antes das guerras. Mas eles vão transformando aos poucos para uma versão super simplificada, apagando palavras que eles não querem que exista, mudando os significados e já aplicando o duplo pensamento, que é essa técnica que eles usam para que a palavra tenha dois significados possíveis, sem se contradizerem, a menos que o partido queira. Com essa técnica, o partido consegue manipular até o significado do que as pessoas estão falando e pensando. Algo bom pode se tornar ruim e vice-versa quando o partido bem entender. Você facilita, eles estão criando essa nova língua para que limite o pensamento das pessoas e seja mais fácil você transformar o que elas estão pensando e dessa forma transformar a realidade e a memória delas. Eu já achava incrível quem criava idiomas como o Tolkien. Esse deve entender bem o pessoal. Pois é, por exemplo, quem fala élfico, provavelmente entende muito mais como que a sociedade élfica, né, que todos os elfos se organizam e como eles pensam. Uma das únicas formas de rebeldia que vemos no livro é a personagem Julia.
Ela entra em contato com Winston com muita dificuldade, mandando uma mensagem dizendo que o ama e quer se encontrar com ele longe da vigilância. Só é possível encontrar esses locais sem teletela entre os proletas, o proletariado que eu estava falando para vocês antes, a classe social mais baixa. Essa classe é tão controlada e tão miserável que nem tem forças para pensar em rebelião. Por isso o partido não faz questão de vigiá-la tão à risca. Outra área para um possível encontro são as matas bem afastadas. Existem microfones espalhados pelas florestas, mas em alguns pontos com entradas esquecidas, ainda é possível achar uma brecha. Julia é mais nova que o Winston. Ela faz parte de uma geração que já nasceu sob o controle do partido, então aceita que aquela é a única realidade possível, já que ela não tem como comparar com nenhuma outra. E o que ela faz é apenas aproveitar as brechas para se divertir o máximo que puder. O Winston, nessa parte também, ele se pergunta muito se a Julia faz parte da polícia das ideias. Que aqueles espiões, que podem ser qualquer pessoa, às vezes é assim que os espiões chegam nas pessoas para tentar fisgar elas. Porque, como eu falei, os espiões são muito organizados. E eles chegam a desenvolver relações de anos com as pessoas só para poder juntar as provas necessárias para poder entregar essas pessoas. Por isso que o Winston fica morrendo de medo quando ele entra em contato com ela, porque não sabe se ela é ou não espiã. E assim, o espião pode ser o seu marido, a sua esposa, a sua filha, a sua avó, o padeiro, qualquer pessoa. Mas daí a gente fica nessa também, será que é? Será que não é? Meu Deus, o que está acontecendo? A forma como essa Julia se rebela é bem pessoal. A rebeldia dela é muito pessoal. Ela mostra que sabe o quanto todo aquele amor envolvendo o partido é uma mentira. E aquela adoração frenética que as pessoas têm, ela sabe que aquilo não é verdade. Mas essas pessoas, assim como ela, sabem que se elas não interpretarem esse papel, esse personagem, e não fingirem amar somente o irmão, eles vão ser presos, torturados e mortos. Então, para poder quebrar as regras de vez em quando, ela interpreta esse papel de fanática muito bem. Tanto que no mundo em relação ao partido, ela é uma das pessoas que organiza passeata pro partido. Ela faz parte da Liga Jovem Antissexo. Ela distribui panfletos do governo, grita de raiva durante aqueles 2 minutos de ódio. E tudo é essa fachada que ela sabe que ela tem que criar, né? Ela teve que criar. Uma das minhas missões não é só falar de livros para quem gosta de livros. É falar de livros para todo mundo. E para mostrar para as pessoas que não têm muito contato com esse universo que a literatura está em todo lugar. E nenhum outro mundo existiria sem o mundo da literatura. Nem os jogos que é o que mais existe aqui nessa Twitch, que é o que mais que é transmitido. E nem o mundo dos jogos existiria sem o da literatura, né? A ideia de criar uma figura salvadora suprema também é uma tática para manter a população apoiando o governo. Toda a propaganda vai girar entre vender o ódio ao inimigo produzido e o amor ao grande salvador da pátria. Em 1984, temos o Grande Irmão, apresentado como chefe do partido e o único merecedor do amor do povo. Ele não aparece fisicamente e o seu discurso fica repetindo incessantemente. Eles nos mostram que a ideia de alguém é muito mais forte que a própria pessoa. Ninguém sabe se o Grande Irmão está vivo ainda, ou se ele sequer existiu, mas ninguém questiona isso. Essa ideia também veio do... Essa ideia também inspirou V de Vingança, né? As ideias são mais fortes que a própria vida humana. Essa é uma das bases para V de Vingança, uma das minhas histórias favoritas de todos os tempos. Infelizmente, a galera acha que é aquela máscara dos anônimos, né? Eu fico tão chateado. Esse eu queria lembrar vocês. Um exemplo de série que pegou essa técnica é o Expresso do Amanhã, que tá sendo lançada agora uma vez por semana na Netflix. Vocês já viram ela?
O chefe do trem se chama Wilford. Todo mundo segue ele sem questionar, mesmo que não tenha visto ele. Já fazem anos que as pessoas não veem mais ele, mas elas continuam seguindo ele. E logo no início, a gente já fica sabendo que esse cara não existe mais. Que ele é uma entidade criada pela protagonista para manter o trem em ordem. E o detetive dessa série, ele percebe essa mentira e ele chega pra mulher, né, pra chefe do trem e fala assim, uma ideia é mais poderosa que uma pessoa, né? E daí a mulher olha pra ele tipo assim, oh não, você sacou. Tá, é muito bom. Eles pegaram essa ideia aí também de 84. E tem um filme do Expresso do Amanhã também, que me falaram que é muito bom. E a série e o filme tem várias diferenças, mas ambas têm esse mistério envolvendo o chefe do trem e as classes sociais também são bem divididas. E essa é outra característica que ajuda no controle, a divisão de classes. Porque daí as classes vão ficar brigando entre si e vão desfocar de brigar com os governantes. Então, classes bem divididas é outra manha de manipulação. É basicamente acontece na nossa realidade, né? Os ricos culpam a classe média baixa, ou a média culpa a baixa, e a baixa fica seus xaropento, e a classe culpa todas as outras de cima, né? Eu preparei uma lista de sinais para ajudar o pessoal a saber se está sendo manipulado. Uma lista bem geral, mas é mais ou menos isso que eu tirei do livro. Se liga agora, sinais de que você está sendo manipulado. Você sente ódio de algo que chega até você através de notícias e propaganda, sem nem precisar saber quais as fontes dessa informação. Você não consegue se lembrar direito de como surgiram certas opiniões que você tem hoje. Quando você pensa em algo ruim acontecendo, a fonte desse mal é quase sempre a mesma. Durante o tempo que você tira para refletir sobre as suas opiniões, você consome apenas o que você já defende. Você acredita que a solução dos problemas vem sempre da mesma fonte. Você acredita que as respostas para questões sociais são fáceis e rápidas. E por fim, você acabou de negar que segue todos esses sinais que eu falei. A quantidade exata de obras que se inspiraram em 1984 é incerta, porque foram muitas. Até ouso dizer que todas as histórias com distopias totalitárias, controle de manipulação ou hipervigilância que vieram depois têm um pezinho na obra do Orwell. Até mesmo autores que não leram 1984 usam de suas ideias e conceitos diariamente, já que o livro marcou o inconsciente coletivo. Isso que eu estava falando antes para vocês. Muita gente não leu esse livro, mas já conhece as ideias que ele apresenta. E as técnicas que ele fala e os questionamentos que ele levanta. Porque isso tá tão intrínseco e se espalhou tanto, essas coisas que ele fala, se espalhou por tantos lugares, filmes, a vida real, música, tá em tanto lugar que muita gente já sabe a história desse livro e nem leu. Mas é engraçado, né, pensar que isso que eu falei no final é uma manipulação, porque é muito engraçado como dá pra pensar quando alguém vem com uma ideia contrária ao que eu já acredito, automaticamente eu penso que ela tá tentando me manipular e não que ela tá tentando abrir meus olhos. É complicado você fazer a pessoa pensar em alguma coisa que ela acredita tão fortemente, né? E é por isso que eu não entro muito em discussão na internet com pessoas aleatórias, porque elas não estão ali pra discutir e pensar no que tá sendo falado. A maioria das vezes elas nem leem o que você fala. Elas só rebatem. E elas querem entrar numa discussão com uma oportunidade de rebater. Não analisar realmente. Isso é complicado. E tudo que contradiz o que elas já acreditam é manipulação, é mentira, é uma opinião falsa. Não importa se for um fato. Não importa se for um fato comprovado. Não adianta. Se for algo que discorda do que eu já penso, é errado. É muita ignorância. Eu acho que até escolher a ignorância, sabe? No fundo, eu sei que tem algo errado e eu sei que eu não tenho, por exemplo, base pra falar certa coisa. Mas eu continuo falando porque me apetece. Porque vai
concorda com o que eu já quero que seja real. É o poder da propaganda e aquela maldita falácia do espantalho. Você pega algo que a pessoa falou, distorce e rebate a sua distorção. E não o que ela falou de verdade. Assim, eu transformo o discurso de alguém pra ficar mais fácil que eu rebata ele. Isso acontece muito, é muito utilizado. Nossa, principalmente em coisa de internet. Muito usado. Então, tem muitas discussões que eu nem perco meu tempo entrando, porque eu sei que a pessoa não tá questionando o que eu tô falando. Ela tá questionando o que ela criou a partir do que eu falei. Tipo assim, a gente tem que expor a nossa opinião, né? Principalmente quando a gente vê que as pessoas que estão prejudicando alguém estão tendo um poder de voz muito alto. Então a gente se omitir 100%, tá errado pra caramba também. Agora, uma coisa é você se omitir, outra coisa é você se poupar. Ah, eu não vou brigar o tempo todo porque eu vou poupar minha cabeça, eu vou poupar minha vida, eu não quero isso pra mim, eu não quero entrar nesse looping de raiva e de, enfim, né? Mas eu não posso lavar minhas mãos de algo, porque senão eu vou estar dando palco pra quem tá oprimindo, sabe? Ah, e uma dos sinais que eu acho que eu pulei aqui, que eu tava falando pra vocês, é esse seguinte, ó. Quando alguém fala que qualquer sistema de governo não é perfeito, você fica pessoalmente ofendido. Isso é uma coisa que acontece na internet que faz as discussões serem quase impossíveis. As pessoas são pessoalmente ofendidas com esse tipo de coisa. Exemplos de autores inspirados no Orwell. Stephen King com O Concorrente. William Gibson com Neuromancer, que até a gente já fez Clube do Livro sobre. A Atwood, que eu falei agora há pouco com o Conto da Aya. O Fahrenheit 451, que o Burger comentou, do Ray Bradbury. Admirável Mundo Novo, do Aldous. Deixa eu ver o que mais. Laranja Mecânica, do Burgess. E muitos, muitos, muitos outros. Laranja Mecânica é bem fácil de saber quais são as inspirações de 84. Né? Manipulação, duplo pensamento, tá tudo ali no Laranja Mecânica. Outros exemplos bem populares e que fáceis de puxar na mente são aquelas séries mais voltadas para o público adolescente. O Divergente, Jogos Vorazes, o Maze Runner. Esses, assim, que são de distopias e que tem muita divisão a divisão de classes são muito acentuadas e que tem competição entre elas e que é usado a mídia e a propaganda como controle, isso tudo tem o pezinho tem a mãozinha do Orwell ali. Várias bandas também usaram esses conceitos para criar músicas. Radiohead compôs a música 2 mais 2 igual a 5, sinalizando a técnica de controle de realidade usada pelo partido. Vocês já perceberam que eu volta e meia faço a piada do 2 mais 2 igual a 5, né? E muita gente, na verdade, faz esse tipo de piada. Eu não sei quais são os motivos que as outras pessoas fazem, mas no caso, eu faço muito ela já pensando nesse controle de realidade, nessa técnica do tipo assim, ó, o que tal pessoa falar pra mim tá dito. E é basicamente essa piada que eu faço quando eu tô jogando. Quando algo meio esquisito acontece, eu falo, né, gente, 2 mais 2 é 5, tipo... O que eles controlarem dentro dessa realidade, eles estão certos. É meio que essa piada, eu saio daí. E esse 2 mais 2 igual a 5 é utilizado bastante no livro também. Adoro Jogos Vorazes. Acho que dentro esses que você falou, o que mais se trata bem. Jogos Vorazes é muito, porque os caras, eles basicamente controlam tanto aquela galera que eles conseguem fazer as pessoas das classes mais baixas lutarem até a morte para entretenimento das classes mais ricas. E as pessoas vão, e as pessoas fazem. É bizarro, né? O David Bowie também fez várias músicas sobre o tema, como Diamond Dogs e 1984. O David tem uma música chamada O Nome do Livro. As bandas Megadeth e Muse também se inspiraram em Orwell para criar alguns hits. Principalmente
Principalmente bandas de rock, rock alternativo, ou trash também, deixa eu ver o que mais. Grunge, o grunge também tem muita música do grunge que fala sobre essas coisas, que questiona as raízes do controle de mídia e tal. A própria Metallica tem músicas que falam sobre controle. O Pink Floyd também. Nossa, o Pink Floyd, então, senhor. Nossa, o punk também. Gente, o movimento punk basicamente nasceu pra questionar isso, né? O rap também. Na verdade, é muito difícil pensar em algum estilo de música que não tenha questionado isso. Mas o punk, realmente, o punk veio pra questionar e o rap demais, né? O rap veio principalmente pra questionar a questão de igualdade social e racial. Então, poxa, é realmente muito difícil pensar em algum estilo de música que não tenha essas questões, né? O maior reality show do mundo também veio desse livro, o Big Brother. A ideia de colocar pessoas em uma casa cheia de câmeras, sem privacidade nem nos banheiros, e fazer elas conviverem por meses como ratos de laboratório é bem óbvia de 1984. O próprio nome do programa se refere ao grande irmão e como ele sempre está de olho em você. Eu acho que é até meio problemático eles terem pegado um tema desse, como é retratado no livro, e terem feito um reality show em cima. Eles literalmente usaram pra coisa errada. A história pra coisa errada. Mostrando que a galera, ninguém entendeu, por aceitar esse programa, ninguém entendeu o que tá rolando. E que quem encabeçou a criação do reality show usou esse conhecimento da forma que o Orwell alertou as pessoas que poderia acontecer. E digamos de passagem, que coisa bizarra que é aquele programa, né? Que coisinha bem bizonha. Parando pra pensar, acaba normalizando o fato de você ficar vigiando. Eles transformaram pra entretenimento uma coisa que era uma crítica, né? A gente acaba normalizando muitas coisas que não são normais, né? Cara, a gente não acabou de falar que sobre aqueles termos de uso de condições, que a gente fica clicando em aceitar, a gente sabe que a gente não pode, mas se a gente não aceitar, a gente não consegue acesso às coisas que a gente quer. Né? A um certo nível a gente acaba se obrigando, né? E, gente, quadrinhos também se inspiraram. Quadrinhos foram os que mais se inspiraram. Ó. O V de Vingança que eu falei é um dos meus favoritos. Watchmen também se inspirou. The Boys. Enfim, é muito... são muitos exemplos. Muitos, muitos, muitos. E a gente já fez Clube do Livro também do V de Vingança. E se eu não me engano, esse tá no YouTube já. Exclamação YouTube. O filme mais famoso e fiel já feito do livro se chama 1984 e foi lançado em 1984. Olha que coincidência. A crítica e o público geral receberam o filme muito bem. A história é fiel e as atuações são excelentes. E eu indico muito esse filme, gente. Muito. Eu não sei onde tem, porque eu assisti de outras formas, mas assim, eu não sei onde é que tem. Eu quis mostrar essa foto pra vocês por causa que no filme que eu acabei de falar, a adaptação de 1984, quem faz o personagem principal, o Winston, é o John Hurt, que é o mesmo ator que faz o chanceler em V de Vingança, que é essa foto que tá agora aparecendo pra vocês. Esse é o chanceler em V de Vingança. Então, esse cara, ele trocou de posição. Antes ele fez o oprimido, e depois ele, em V, ele faz o grande opressor. Eu achei bem... uma coincidência bem engraçada. Esse é o nosso protagonista do de 84, o mocinho. O filme não é tão divulgado, né? Nem eu sabia que tinha. É que ele é antigo, né? Na verdade, ele foi muito bem recebido e muito divulgado na época. Mas é que geralmente as coisas que são muito divulgadas hoje em dia, elas voltam à tona por algum motivo. É tipo os livros, né? Muita gente não sabia
que existiam certos livros, mas depois que a Netflix faz uma adaptação ou acontece alguma coisa no mundo que a galera lembra, nossa, mas isso aconteceu no livro tal também. Aí a galera começa a procurar esse livro. Precisa geralmente ter esse gatilho. Na verdade é que esse ator é muito bom. Ele nem sempre tem. Eu já vi ele em outros papéis, ele nem sempre tem essa cara de vilão ali. Ele conseguiu fazer um chanceler bem complicado nesse filme. Meu professor disse que o Simpsons foi muita referência à literatura. Nossa, o Simpsons é o apanhado de muita coisa. O tanto que ele faz piada ruim é quase o tanto que ele tem referência à literatura, filme. Ele é apanhado de muita coisa. Agora vamos para uma das coisas que mais nos interessa aqui. Os jogos inspirados no livro. E eu já digo que não tem como listar todos, porque não existem horas de live o suficiente. Então eu vou listar alguns dos mais conhecidos. Aí depois vocês podem ir completando com alguns jogos que vocês acham que faz parte, ou, né, coisas que vocês forem lembrando, beleza? Acho que algumas coisas são mais divulgadas quando sai de um meio cult e vai pro pop. Elas voltam a ser relevantes pra galera, né? Adoro os memes das previsões dos Simpsons. É bizarro, né? Eu vejo alguns também. Ok, muita gente tinha falado do Beholder. Tá aí. Beholder de 2016. Onde você controla um cara que trabalha pro governo espionando os seus inquilinos. Você também tem que lidar com questões morais. Denunciar alguém ou não. Colocar a sua família em risco, etc. Você controla câmeras espalhadas pelo prédio e tem que invadir a privacidade alheia o tempo todo sem ser descoberto. E você vive naquele estado de medo constante, né? Esse jogo é muito bom. Papers, Please, de 2013. Você controla um agente de imigração que verifica se as pessoas podem ou não atravessar a fronteira. Tudo tem que ser avaliado. Os motivos das pessoas estarem ali, de onde elas vieram, quanto tempo vão ficar. Vários documentos são necessários e você ainda pode mandar as pessoas tirarem as roupas para revistar elas. O governo nesse jogo tem total controle sobre os cidadãos, que vivem com fome, frio, falta de energia e sendo espionados o tempo todo. Muitas vezes você vai ter que fazer escolhas como comprar comida para o seu avô ou o remédio do seu filho. Você sabia que tem um curta desse jogo? Saiu um curta. E me lembrem no final de passar o link dele para vocês, caso vocês queiram assistir. Mas tem um curta desse jogo também. Half-Life 2, de 2004. O Dr. Brin é o atual representante dos humanos na relação com os Combine, raça alienígena que está no controle e escravizando a população da Terra. O estado de controle absoluto e monitoramento é muito semelhante. É muito semelhante a 1984. Câmeras estão espalhadas e por todos os lados existem espiões prontos para denunciar qualquer revolta. E a figura de um grande líder que representa essa opressão também está ali. E a sua imagem é propagada em massa no mundo todo. Você controla Morgan Freeman, que não tem uma fala o jogo inteiro, mas é o Morgan Freeman. Eu acho isso muito engraçado. Um integrante da Força Rebelde que tem o futuro da raça humana nas mãos. E esse até é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos pela crítica, né? Eu acho bom que eu lembro que os NPCs olhavam assim e falavam: "Ah, meu Deus, você é o Morgan Freeman!" E tipo, é isso. Esse é o papel dele. We Happy Few, de 2018. Esse aqui é uma inspiração tão óbvia que é impossível não notar. Você já começa controlando um cara responsável por censurar matérias que desagradam o governo. Você e todos à sua volta precisam tomar uma pílula da felicidade, uma droga alucinógena que faz tudo parecer lindo e perfeito. Os NPCs percebem quando você não toma o remédio e logo começam a te perseguir e atacar. Quando você para de ingerir a droga, começa a ver o real estado das coisas ao seu redor.
Tudo está destruído. Pessoas passam fome e frio, morrem de doenças pelas ruas e se negam a enxergar a verdade. Tudo que elas querem é mais uma pílula. E a divisão de classes é absurda. Você não consegue entrar em áreas mais ricas sem vestir roupas apropriadas e tomar o seu remédio. Cara, esse jogo é tão descaradamente o livro e a arte dele é muito bonita também. E esse estalo que o nosso personagem principal do jogo ali tem é muito parecido com o Winston no livro. E quando ele, enfim, começa a botar mais, assim, mais pra fora os questionamentos dele pra com o partido e tal, é quase como ele tivesse acordado e olhado, nossa, mas a gente tá vivendo uma situação complicada aqui, né? É basicamente isso que acontece no cara do livro, no cara do jogo, quer dizer. Só que, claro, é muito mais óbvio no jogo. No livro ele é bem mais sutil nessas coisas. Tenho que jogar isso. O jogo tem algumas questões, tipo, tiveram muitos problemas de bug mas ele é uma experiência muito pessoal. Teve gente que amou e teve gente que não conseguiu jogar, não gostou e tal. Mas eu acho muito válida a tentativa e eu curti bastante o jogo. Observer, de 2017. Você controla Daniel Lazarski, o detetive da agência de observadores da polícia. Esses agentes podem hackear o cérebro das pessoas através de conexões com seus próprios implantes. Isso é usado nos interrogatórios para obter respostas precisas, e é possível até se conectar com as pessoas mortas e ver o que está gravado em suas mentes. A tecnologia usada a tecnologia usada abertamente para invadir a privacidade de todos, e a vigilância é constante. Esse jogo também se baseou em Neuromancer na parte estética e nos implantes. Eu falei desse jogo, se não me engano, no Clube do Livro do Neuromancer também, porque ele mistura bastante esses dois universos. O uso inconsciente da tecnologia, né? O uso sem limites dela e sem moral. E também os sistemas de vigilância, invasão e controle que tem em 1984. E vocês lembram que esse jogo era aquele que tinha o puzzle da porta? Eu tinha ficado não sei quanto tempo, tinha uma porta que tinha um código, eu não achava o código. Eu fiquei não sei quanto tempo procurando, eu falei, meu Deus, cara, não tem código nesse jogo, existe. Até que eu abri uma estante e tinha um livro 1984 na estante, vocês lembram? E daí eu parei assim, nossa, mas esse jogo é bem semelhante ao livro, né? Tem umas pegadas do livro. Aí dei aquela pulguinha atrás da orelha, será? Aí eu fui lá e testei no código da porta e tava certo, a porta abriu. Era o nome do livro, então assim, a referência é explícita ali também. É óbvio que eu não podia deixar de falar de BioShock, né? Trabalho com segurança de TI. Ah lá, o maestro é um dos agentes da manipulação. BioShock de 2007. Esse foi um dos melhores jogos que eu já joguei, sem dúvida. E também é óbvia a inspiração. A criação de um mundo governado por uma figura salvadora e suprema. Um paraíso que se revela um inferno. A reformulação de regras sociais. O controle das massas usando propaganda. O desvio do foco das pessoas, fazendo elas acreditarem que odeiam uma coisa quando elas odeiam outra. Ou fazem elas amar algo que não é verdade. A diferença entre classes também é absurda. E tudo nesse jogo é uma referência a 1984. E também tem aquela técnica de controle mental que é usada como plot twist na história, né? O BioShock 1 e 2 é completamente baseado nisso, nessas ideias. E o Infinity ainda quero jogar com vocês aqui. E, gente, tem muitos outros mais. Tem o Remember Me, tem o Limbo, tem o Metro 2033. Lembram de mais algum aí que seja? Porque assim, ó, dá pra gente ficar listando até amanhã. Jogos que sejam baseados com essas temáticas, né? Ok? Agora sim, gente. Boa noite, viu? Falou! Falou! Boa noite.